Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Amém, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, o canal Missão dos Últimos Dias. Deus abençoe a irmã Deia Santos, estourando o sino, irmã Deia, e crer no milagre, crer na cura, né? Parece enfermidade, já caiu por terra, como a irmã diz, já caiu por terra em nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Cirlei Lima. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua família em todas as áreas da sua vida, das nossas vidas. Eu comecei o vídeo louvando, irmãos, porque eu entendo, irmãos, que eu não sou nada. Eu mesma, eu não sou nada, mas mesmo assim Jesus me ama, mesmo assim Ele me escolheu, assim como Ele escolheu cada um de vocês que está inscrito aqui nesse canal, no nosso canal. Se nós estamos aqui, irmãos, é porque Ele nos escolheu, porque Ele nos ama. E é por isso que eu falo para os irmãos, eu não tenho raiva de ninguém não, irmãos, eu não guardo mágoa de ninguém não, porque eu sou falha e pecadora como qualquer ser humano, e mesmo assim Jesus me ama, e mesmo assim Jesus ama aqueles que me odeiam, aqueles que me criticam, aqueles que tentam contra a minha vida. Jesus ama todos nós por igual, então é por isso que eu não posso odiar ninguém. Sobre o testemunho que eu deixei, sobre o relato que eu deixei, irmãos, não é fácil, irmãos. Não é fácil, o diabo luta 24 horas. Quanto mais a gente está tentando, né, se levantar, a gente está se esforçando para fazer tudo conforme agrada a Deus, mas o diabo quer nos derrubar. E como eu falo para os irmãos, o diabo nunca vem só. O diabo, ele não vem em forma de diabo. Ele usa alguém, como eu já expliquei, né? E eu quero aqui falar para os irmãos que quando a minha mãe teve esse câncer, ela já tinha, irmãos, uma manchinha branca assim, ó, bem no meio da boca. Só que aquilo tinha anos que ela vinha com aquela mancha. Os médicos já tinham passado pomada, que como minha mãe era muito branca, minha mãe é muito mais clara do que eu, muito mais clara mesmo, né? E ela tomava muito sol, irmãos, ela não queimava, é aquela pele que não queima no sol, a minha queima, a da minha mãe não queimava. E aí ela foi usando pomada, ela passava no médico, mas aquela manchinha sempre estava lá. Aí a minha irmã, a caçula de todos, nós somos em 10, né, em vida. Era 11, mais um nasceu sem vida. Aí a minha irmã caçula, ela falou pra mim que a minha mãe criava cachorro, né? Sempre as pessoas na roça criam cachorro. Eu nunca criei, irmão. Já teve na minha casa, mas foi que as pessoas soltaram na rua e meus filhos deram comida. Então acostumaram na nossa casa, mas nunca que eu peguei pra dizer meu e eu vou criar. Então a minha mãe criava cachorro. Eu não lembro o nome da cachorra, não sei se é Bolinha o nome da cachorra. A minha irmã contou pra mim que essa cachorra sumiu, eu creio que ela ficou ali de 4 a 5 dias desaparecida. Quando essa cachorra voltou pra casa, ela voltou estranha. Ela voltou, eu não lembro como que a minha irmã falou, só que ela voltou estranha. A minha mãe foi e tocou nessa cachorra, né, e foi cuidar e tudo. A partir daí, irmãos, a minha mãe não teve mais saúde. Então, ela já estava com essa mancha na boca. E aí, essa cachorra veio trazendo o câncer. Por isso que eu falo para os irmãos, vigia. Vigia com presentes, vigia com comida, vigia com qualquer tipo de agrado que vocês recebam. Eu estou falando por experiência própria. Se eu não tivesse passado por tanta luta, eu não estaria falando para os irmãos. Aí a minha mãe, ela foi, né, cuidar da cachorra. E a partir daí, minha mãe começou a passar mal e já se faz 8 anos que a minha mãe se foi. E eu lembro que quando eu mudei para a casa, o barracão, que era do pai dos meus filhos, lá tinha muitos gatos que as pessoas jogavam lá por perto. Porém,
né? E eu não sou muito de ficar criando, assim, nunca criei, como eu já falei. E um dia apareceu um gato preto do olho verde. Apareceu na minha casa, ele apareceu caindo das pernas, assim, a gente fala que escadeirado, né? Ele tava com a coluna travada e ele deitou embaixo daquele tanque, né? Aquele tanque de cimento que é da gente lavar roupa. E aí eu fui dar leite para ele tava babando. E eu não percebi nada, irmãos. Isso foi em 2020. Acho que foi 2020. E aí, irmãos, eu falei: Deus, leve esse gato para longe para que ele não morra aqui. O gato desapareceu. Foi só essa vez que eu vi ele, nunca mais eu vi. Mas a partir daí, irmãos, eu tive muitos problemas de saúde. Foi aí que eu entendi, aquele gato tinha um trabalho na vida dele, né? E ele foi levar para a minha vida. Então eu falo para os irmãos, cuidado com o que aparece também nas suas casas. Formigas, moscas, insetos, baratas. Irmãos, o diabo, ele faz de tudo. Ele tem seus poderes. Como eu já falei, Deus, quando expulsou o Satanás lá do céu, ele não tirou nenhum dos seus poderes. Satanás tem os seus poderes também. Então, ele trabalha, ele tem os seus poderes. Ele envia moscas, ele envia barata, ele envia marimbondo, ele envia de tudo, irmão, de tudo, para nos prejudicar, para nos perturbar. Ele envia, irmãos, mosquitinho, por menor que seja, ele tem o poder de enviar para investigar a nossa vida. Às vezes chega um mosquito e fica beirando a gente ali, o inimigo, ele está vigiando a nossa vida. Como ele não vem em forma de pessoa, a pessoa não vem incorporada no demônio para ver a nossa vida, e manda um inseto, manda qualquer coisa, irmãos. O diabo, ele tem os seus poderes. E é por isso que eu sempre falo para os irmãos, eu estou falando para os irmãos, cuidado com presente agora no final do ano, cuidado com bebida, cuidado com comida, tudo aquilo que vocês receberem ou que os seus filhos receberem, tem muito cuidado. A minha mãe foi através dessa cachorra e eu fui de um gato preto. Eu não estou contando história, irmãos, que as pessoas têm muito medo de gato preto, sexta-feira 13, gato preto, sexta-feira 7, que é não sei o que, eu não tenho medo disso. Mas através desse gato, irmãos, eu fiquei muito doente, mas graças a Deus já passou e hoje eu vigio muito. Então, eu quero aqui agradecer a irmã Cirlei Lima, a Deia Santos, quero agradecer a cada irmão, cada irmã que está inscrito no nosso canal, Estourando por Todos, né? Eu quero falar para a irmã Deia, quando eu levei um ministério para minha cidade, eu não falei sobre isso aqui, porque tem assuntos que eu não posso falar, né, irmãos, que dá TBO. Aí, irmãos, eu levei um ministério para lá e uma pessoa ficou firme. Foi a mesma pessoa que revoltou contra mim no mesmo ministério, que eu falei para os irmãos ali, Deus permitiu ela mostrar, se revelar quem era ela, eu ajudando ela, e ela queria estar no meu lugar. Ela trabalhava na escola da prefeitura da cidade, ela trabalhava na área da limpeza. E um dia ela falou para mim, ela me ligou, ela me ligava sempre, era a pessoa que ela pediu oração, era eu. Ela falou: Dé, ora por mim, porque eu estava limpando uma sala e chegou tal pessoa lá que eu também conheço, que é de outro ministério, qual eu já tinha sido o primeiro, né? Ela falou assim: tal pessoa entrou na minha sala dizendo que ia me ajudar, sendo que cada uma tinha uma sala, né? E quando ela entrou, eu senti o meu corpo beliscar. E ali eu comecei a empolar. Eu passei mal dentro da sala, então eu consegui limpar, mas eu vim embora passando mal. Aí eu falei para ela assim: não, eu já sei o que aconteceu. Essa pessoa entrou, ela jogou um pó branco dentro da sala. E aquele pó branco era para tirar alergia, era para tirar essa pessoa do trabalho. Então, eu orei por ela, graças a Deus ela foi curada, não teve mais nada. Então, eu falo, irmã Deia Santos, Deus ainda não me revelou o que tem no seu corpo. Mas assim que Deus revelar, eu volto aqui para estar te falando. É tanto que Deus me revela as coisas, irmãos. A igreja que eu fui aqui, que o pastor disse que dos meus vestidões, das minhas couraças, a primeira coisa que ele falou, ele disse assim, tem gente que está por aí entregando revelação. Gente, na Bíblia fala sobre revelação. Olha as visões de José.
né? Tem muitas revelações na Bíblia. É claro que tem os espíritos do engano, mas tem também as revelações que vêm de Deus. Eu já entreguei muitas profecias e se cumpriu. A última que eu entreguei agora, irmãos, foi na casa de uma pessoa que eu fui lá. Eu não sabia o que eu ia fazer na casa dela, mas ela disse que Deus já havia dito para ela o que eu iria fazer lá. E eu fui lá entregar para ela que Deus vai tirar ela do lugar onde ela mora, da situação onde ela mora. E ela entrou em choro, irmãos. Ela começou a chorar. E ali eu chorando junto também, porque a situação dela é difícil. Então, eu não entrego aquilo que Deus não manda. Tem coisas que Deus me mostra, mas não é para mim revelar, não é para me entregar, é para mim orar. E por esse motivo, irmãos, eu sou muito confrontada. Irmã Déia Santos, eu estou orando em favor da sua vida e creio que esse laço já foi quebrado. Eu creio que Deus está no controle. Ele sabe o que a irmã tem, mesmo que eu não conheça a irmã. Eu não sei o que a irmã tem, mas Deus sabe. E se Deus me revelar e permitir eu te entregar, eu estarei te entregando. Amém, minha querida? Mas nós, irmãos, todos os irmãos estão inscritos aqui. Nós que estamos fazendo a vontade de Deus, nós que estamos buscando, né, a plenitude de Deus, buscar nos santificar, nos purificar na presença de Deus, nós estamos sendo como uma ameaça para aqueles que estão lá em cima, com a Bíblia debaixo do braço, diz que é pregando a palavra de Deus. A palavra é de Deus, claro, eles estão pregando a palavra de Deus, mas eles estão pregando, eles não estão vivendo. Então, nós que estamos vivendo uma vida com Cristo, nós nos tornamos uma ameaça para aqueles que não têm compromisso com a palavra de Cristo. É isso que Deus vem falando para mim há vários dias, só que eu tenho coisas que eu esqueço de falar, irmãos. Eu não lembro, assim, se eu não anotar, eu não falo. E hoje, né, eu estava ali arrumando umas coisas, eu não ia gravar vídeo hoje, porque hoje eu estou meio cansada. Ontem eu fui no centro, é muito cansativo, né, e eu chego aqui, às vezes eu não fico bem. Então, irmãos, o que Deus me revelou é isso. Nós que estamos fazendo de tudo, irmãos. Nós que estamos dando a nossa própria vida, né, por Cristo. Nós estamos sendo vistos como ameaça dentro das igrejas, na frente das pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Até prega, como eu já falei, a palavra é de Deus, ninguém muda ela. Ninguém muda. Tudo pode passar, tudo pode mudar, menos a palavra de Deus. Então, as pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus estão nos vendo como ameaça. E é por isso que eu estou sendo tão confrontada, humilhada, rejeitada, desprezada, excluída, até expulsa de igrejas. Então, para essas pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus, é claro que elas não vão nos aceitar, porque eles se sentem ameaçados, eles se sentem confrontados, principalmente pelas minhas vestes, eles estão sentindo confrontados. Eu creio que eles pensam assim, ela veio, né, para nos envergonhar, porque ela está vestida como Deus pediu, e aqui a gente não prega doutrina, não prega sobre vestes, né? É tanto que a palavra de Deus fala que a mulher não deve vestir como o homem, nem o homem como mulher. Hoje a gente tá vendo pastoras de calças arrochadas, camisas arrochadas, e as mulheres também, né? Os homens vestindo leg, gente, eu já vi homem de calça leg, e as mulheres vestindo calça. Eu não tô criticando ninguém, porque no começo, irmãos, eu usei calça, por mais de 7 anos eu usei calça, mas os irmãos já sabem que é porque eu manifestei por mais de 7 anos. Então, eu já falei, eu ficava só com as costas no chão e rodopiava com perna e braço para cima, igual um peão. Então, ninguém conseguia chegar perto de mim. Teve pastores que caíram em cima de mim, teve pastores que tinham medo, como eu já falei, teve outros que me julgavam. Eles falavam que eu não era liberta, que a culpa era minha, sendo que a minha mãe me entregou para os demônios. Que culpa eu tinha? Irmãos, eu ando com cabelo assim, aqui agora eu tô com um pregador. Mas eles me seguravam pelo coque do meu cabelo, eles apertavam meu pescoço, irmãos, pegavam por trás assim, apertavam muito os meus braços, porque eles não tinham autoridade. Eu chegava em casa toda machucada, toda roxa. Às vezes eu feria meu lábio, né, que mordia. Às vezes levava pancada na boca. Às vezes até eu mesmo, né, o diabo ali manifestando em mim. Eu levava a mão na boca, machucava minha boca, até sangrava. Eu já saí sangrando, irmãos, das igrejas. Então, ali quebrava, os meus lábios cortava, né, o bate que levava. Eu já saí muito machucada, irmãos, muito machucada. Teve igreja que eu fui, irmãos, que os pastores logo tiravam meu óculos, né, para não quebrar. E já teve uma igreja que o pastor logo mandava as obreiras me colocar no chão, porque sabia que eu ia manifestar. Irmãos, era muito, muito complicado.
Foi muito difícil para mim me libertar. Por isso que eu falo para os irmãos, eu vou obedecer a Deus sempre. Porque, irmãos, a vida que eu tive lá atrás, irmãos, com todos aqueles demônios, porque como o pastor disse para mim, que todos os capetas que tinham no inferno, a minha mãe havia colocado na minha vida, irmãos, lá tinha todos os capetas, eu não sei se era todos, né, como esse pastor falou. Aí, se eu, irmãos, der brecha para o diabo, não obedecer a Deus, o que vai ser de mim? Eu já vou direto para o inferno, irmãos. Não é nem os capetas que vai manifestar em mim, não. Já vem me arrastar e jogar no inferno. E é por isso, irmãos, que eu estou sendo tão confrontada, porque eu vou obedecer a Deus, eu vou vestir meus vestidões, eu vou usar as minhas couraças, sim, porque é ordem lá de cima, eu não obedeço ordem aqui de baixo. Né? Eu não falo aqui para confrontar ninguém, mas eu falo assim, o homem eu tenho que respeitar. Quem eu tenho que obedecer é o meu pai, porque ele é meu pai, ele que dá a ordem, ele que sabe o que é certo. Então, quando a pessoa vem me confrontar por causa das minhas vestes, por causa disso ou de aquilo, ou que Deus está me usando para revelação, Deus me usa para cura, para profecia, irmãos, para libertação, batismo com o Espírito Santo, irmãos, Deus já me usou para tudo isso, irmãos. Então, eles estão me confrontando, mas eu, irmãos, eu respeito eles. Se eles não é assim, então vai reclamar para Deus. Se Deus me usa assim, questione para Deus. Mas deixar de fazer a vontade de Deus eu não vou. Então eu falo para os irmãos, cuidado com presentes. Irmãos, eu tenho algumas coisas para contar para os irmãos, mas enquanto eu estiver morando aqui, eu não posso falar para os irmãos. Eu só posso falar para os irmãos depois que eu estiver em outro lugar. Eu quero muito dar esse testemunho para os irmãos entenderem como é os mistérios de Deus na nossa vida. E como que nós temos que obedecer a Deus. Porque aconteceu algo aqui, irmãos, se eu não obedeço a Deus, irmãos, hoje eu não estaria aqui falando com os irmãos. Eu tinha sido envergonhada, eu tinha caído, eu tinha tirado até minha própria vida. Mas Deus me alertou antes e por isso eu estou de pé. E por isso eu falo, eu deixo aqui para essa pessoa que criticou minhas vestes, dizendo que eu tô de vestidões, tô de couraça. Eu uso isso aqui mesmo, ó. Isso aqui chega a tá até querendo me enforcar. Eu uso mesmo, sabe por quê? Porque eu obedeço meu pai e porque eu quero morar no céu, que eu não quero voltar mais para o mundo de onde Deus me tirou. Eu não fui do mundo da prostituição, não fui do mundo da bebida, da cachaça, da fornicação. Eu não fui desse mundo de bagunça. Eu nunca dancei nem quadrilha na escola porque eu nunca gostei. Eu nunca gostei de maquiagem, nunca gostei de brinco, nunca gostei de anel. Eu não gosto de unha pintada. Irmãos, eu não uso nada. A única coisa que eu uso, que eu não gosto também, é o óculos. Eu não gosto do óculos. Mas eu preciso usar, irmãos, porque eu dependo dele. Se Deus quiser me curar, ele vai curar. Mas se não quiser, né, eu tenho que entender que eu tenho que usar o óculos. Mas eu quero deixar aqui para eles esses bonitões, né? Esses bonitões de cabelos lisinhos, esses que têm cargos, esses que vivem com a Bíblia debaixo do braço, está em cima do altar. Está em cima do altar de aparência. Agora, eu não estou de aparência, não. Porque eu tenho que obedecer ao meu pai. O homem eu respeito. Mas a Deus eu tenho que obedecer. Porque a ordem vem dele. E se eu der lugar para o diabo, ele vai entrar e ele vai me derrubar. Né? Ele vai me levar diretamente para o inferno. É por isso que eu uso meus vestidões. É por isso que eu faço o que Deus manda. Eu tenho que obedecer a ele. Então eu falo para os irmãos, em nome de Jesus, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, não importa com o que o homem está falando. Se vocês verem que vem de Deus aquele conselho, acate aquele conselho, receba aquele conselho. Mas se você vê que é um julgamento, que é um apontamento, uma indireta, repreende no nome de Jesus. Mas eu falo para os irmãos tomar muito cuidado sobre presentes, sobre comida, sobre bebida, seja o que for que vocês ganharem agora no final do ano. Como eu falei, a minha mãe tocou em uma cachorra. Minha mãe não está mais aqui. E eu fui cuidar de um gato. E quase que eu vou também junto com o gato, ou no lugar do gato. Né, irmãos? Porque eu tenho dó dos animaizinhos. Eu vi que ali parecia que ele estava envenenado, ele estava babando. E eu fui dar leite para ele. E nunca mais eu vi. Só que eu pedi para Deus para ele morrer longe de casa, não morresse em casa. Eu nem sabia porque eu fiz esse pedido. E Deus atendeu meu pedido e levou para longe. E como eu falo também para as irmãs sobre o negócio que estava na minha boca. Eu esqueci de procurar aqui, irmãos. O último que apareceu aqui foi aqui, ó. Acho que nem tá dando para ver. Ficou cicatriz não, irmãos. Tinha 2 bolhas. Essas bolhas coçavam muito. Então eu falo para os irmãos, a gente percebe o que é físico e o que é espiritual. Eu sou muito alérgica, muito alérgica. Quando eu tomo o antialérgico, eu melhoro. E essa vez eu tomei o antialérgico pela ferida que estava aqui
e ela não melhorou. Então foi o que eu entendi, eu fui entendendo. Falei, isso é o câncer, porque minha mãe morreu de câncer de boca, e minha mãe dizia que coçava muito. Por que que as pessoas sentem dor? Porque o câncer coça, principalmente quem tem câncer de pele, ou essas feridas que saem, como eu saí, eu tive. A gente vai coçar, irmãos. Irmãos, é uma dor tão fina, parece estar furando de agulha, a agulha mais fina que existe. Tanto coça como dói, porque coça muito e a gente vai coçar e dói muito. Eu vivia assim, irmãos, ó, fazendo um círculo assim em volta daquela ferida, porque coçava demais, irmãos. E se eu passasse a unha, irmãos, ia soltar toda a pele da minha testa. Mas quando eu passava o dedo aqui em volta, irmãos, doía muito, irmãos, muito. Foi aí que eu entendi que era o câncer. Irmãos, eu já tive vários irmãos. Irmãos, é muita coisa que eu já enfrentei. Por isso que eu falo para os irmãos tomar cuidado. Toma cuidado com tudo que vocês receberem, porque vem de pessoas que a gente menos espera. Vem de pessoas que a gente pensa que gosta de nós. E como eu falei, cuidado também com quem está perto. Porque quem está longe, que te odeia, talvez não pode chegar perto, vai ajudar, vai usar quem está perto, como a minha mãe fez com aquela vizinha. Essa vizinha, irmãos, ela me deu essa comida que a minha mãe deu, né? Era uma pessoa, irmãos, que pra mim era uma mãe, irmãos. Era uma mãe pra mim. Ela me ajudou muito no momento que eu mudei da minha casa. Ela me ajudou muito. Sabe o que aconteceu com essa irmã, com essa ex-vizinha, irmãos? Ela teve gordura no fígado, aí tudo que ela comia, ela voltava. Aí eu penso assim, meu Deus, como o ser humano é falho, como o ser humano é ruim, como o ser humano, ele não vigia nem a própria vida, né? Ela foi me dar essa comida que a minha mãe me deu e ela que acabou morrendo de fome, né? A minha mãe me deu várias macumbas, me deu chumbinho. A minha mãe fez tudo o que ela podia fazer contra a minha vida. O que aconteceu com ela? Ela morreu de fome e de sede, porque Deus havia me dito que ela ia passar fome e sede. Ela passou fome, passou sede, pegou bicho, desejou comer carne estranha. Tudo isso Deus tinha me falado e tudo isso aconteceu. Minha mãe lutou contra a minha vida. Ela morreu de fome e de sede, alimentada por uma sonda na barriga. E essa pessoa, a qual ela usou, né, que foi o cavalo do diabo para me dar esse prato de comida, num dia 25 de dezembro, que eu falei que tinha estrogonofe, ela foi levar para mim essa comida, porque minha comida era simples, era feijão e arroz. Olha lá o dia que tivesse pelo menos macarrão, uma verdura, alguma coisa, porque eu não tinha condição. Foi numa época de muito sofrimento, de muita luta, muita necessidade. E essa pessoa, né, ali, amando da minha mãe, ela foi levar a comida para mim. E aí depois, foi na 2020 ou 2021, eu fiquei sabendo que ela estava muito doente, mas ainda tinha o vestígio da pandemia, eu não fui visitar. Aí uma vizinha dela, comadre dela, me disse que ela tinha tanta gordura no fígado, mas tanta gordura, que ela não podia mais comer. Tudo que ela comia, ela voltava. E aí eu lembrei, falei, Senhor, eu não posso pedir misericórdia, irmãos, porque é o trabalhar de Deus. Se eu faço mal a alguém e Deus está tratando comigo, as pessoas não podem pedir misericórdia, porque Deus vai pedir conta também. Porque Ele não pediu para ninguém pedir misericórdia. Eu pedi misericórdia pela minha mãe e eu paguei um preço muito alto. Aí eu pedi para Deus que tomasse conta dessa pessoa. Aí essa pessoa faleceu em 2023. Eu vim para cá final de 2022. Ela faleceu em 2023. E outra coisa, irmãos, que ela desejava a morte do esposo dela. O esposo dela já era um velhinho. E ali eu via o quanto ela desejava a morte do esposo dela. Teve um dia, quando eu morava fora da minha casa, era quase em frente à casa dela, ela chegou, sentou na minha porta, que lá tinha uma árvore, tinha muita sombra lá. Ela sentou lá e falou que ela saiu da casa para não ver o esposo dela falecer. Aí Deus bradou no meu coração e disse assim, ela mal sabe que ela vai primeiro. Irmãos, ela desejava a morte do marido. Irmãos, era uma loucura, irmãos, uma loucura. Ali dava para saber que ela era uma pessoa má. Ela me ajudou muito, irmãos, muito, mas de outro lado, ela era má. E aí, passou-se esses anos, né, e ela veio com essa doença, né, assim, pelo fato dela ter me prejudicado a mãe da minha mãe e pelo fato dela querer a morte do marido dela. Irmãos, ela faleceu em 2023, eu não lembro o mês, ali 2 ou 3 meses, o marido dela se foi também. Então, quando Deus me disse que ela mal sabia que ela ia primeiro, Deus falou e cumpriu, ela foi primeiro. Né? Então, a palavra de Deus fala, quando eu abro a cova para alguém, eu que vou cair naquela cova. E Salmo 79, 12 disse
que tudo que eu desejar para alguém, eu vou receber 7 vezes mais. Então, tanto ela como a minha mãe recebeu 7 vezes mais. Irmãos, dói. Dói de falar isso, porque eu sou ser humano, eu tenho sentimento, né? Eu sei que eu sou falha e sou pecadora, mas dói, irmãos, dói em saber que tem pessoas sofrendo, mesmo que elas me prejudicaram. Eu tenho pena, irmãos. Só que a minha mãe, eu pedi misericórdia. Teve um dia que a minha mãe chegou no hospital da cidade, vomitando sangue e jorrando pelo nariz. E a minha irmã, né, que mora lá até hoje, né, que eu cuidava da menininha dela, da pequenininha de 2 anos e meio, né, ela ainda não tinha a criança, que a criança nasceu da minha mãe morreu. Ela me ligou e falou pra mim que minha mãe tava indo passar mal, se eu não ia lá ver ela. Eu peguei os meus filhos e falei, vamos lá, talvez a gente vai ver ela a última vez. Irmãos, e era a última vez, só que eu pedi misericórdia. Eu saí pra fora, eu cheguei lá e eu olhei ela na sala de observação. Aí eu fui pra fora, ela tava tranquila, eu fui pra fora. Aí minha irmã deu um toque no meu telefone, eu entrei correndo. Ali eu entendi que tinha algo de errado, assim, algo a mais, né? Eu entrei correndo, não sei como que eu não quebrei as pernas nas portas que era de vidro. Entrei correndo, minha mãe estava torcendo a cabeça para um lado, braço e perna para o outro. A minha mãe esticou, aqui a gente fala estisicou. A minha mãe cresceu, ela se esticou e retorceu todinha. Eu coloquei as mãos na cabeça e falei, misericórdia, Senhor. E ali, irmãos, Deus deu ela mais uma chance. Mas a hora que eu entrei, a minha mãe estava já falecendo. E eu pedi misericórdia. Passou a moto aqui, irmãos. Eu tô na sala. Aí eu pedi misericórdia. Aí uma irmã falou pra minha irmã, a gente não pode pedir misericórdia para essas pessoas, tem que deixar Deus fazer a vontade dele. E foi a partir daí, irmãos, que a minha mãe, eu fui visitar minha mãe, levei essa vizinha começou a visitar minha mãe sozinha, eu não sabia, foi aí que ela usou essa vizinha contra mim, né? E aí foi onde eu pedi misericórdia, onde eu falo para os irmãos, tem coisa, irmãos, como a palavra de Deus diz, tem doenças que é para a morte, e essas doenças, pecado, quer dizer, acho que é livro de João, não lembro onde fica, tem pecados, irmão, que é para a morte, Deus fala para não rogar, não interceder por aquela pessoa, mas tem pecado que não é para a morte, esse sim nós devemos orar. Como a minha mãe, eu orei, fiz de tudo pela minha mãe, Deus não curou minha mãe, né? E esse dia eu falei para os meus filhos, eu já fui na certeza de que minha mãe ia falecer. E uns mosquitinhos, irmãos. E eu fui levando os meus filhos, mas lá, né, no momento de desespero, porque eu vi minha mãe morrendo, eu disse misericórdia, Senhor. E Deus não levou ela, por quê? Porque eu pedi. Eu já fui levando os meus filhos para despedir, mas mesmo assim eu pedi misericórdia e Deus não levou a minha mãe. E acabou que eu paguei um preço muito alto por isso. Então, eu falo assim, irmãos, tem coisa que nós não devemos pedir misericórdia. Tem coisas que nós não devemos orar. Fala, Deus, cura, Deus, sara. Porque é Deus que está tratando. Eu já falei. O tratar de Deus é diferente do trabalhar. O tratar de Deus é a justiça de Deus. O trabalhar de Deus é quando Deus está cuidando de nós, né? E Deus vem me revelando isso faz tempo. Então eu falo para os irmãos, tem pecado que a Bíblia fala, tem pecado que é para a morte. Não adianta a gente orar que a pessoa não vai se curar. A minha mãe, eu orei, fiz de tudo, minha mãe não curou minha mãe. Ele ouviu o meu pedido de misericórdia, porque ali eu era ingênua, eu não entendia de nada. Isso foi 2015, 2016, por aí, irmãos, não lembro. Eu sei que ela faleceu em 2017. 2014, 15, 16, por aí, eu não lembro, irmãos. Eu sei que depois disso ela não durou muito, não. E é porque eu não guardo muita coisa na cabeça. Então, lá de trás, né, tanto que eu estava perturbada, eu não consigo lembrar. Então, tem pecado que a Bíblia fala, tem pecado que é para a morte. E nós nem precisamos orar, porque ele não vai curar. Então, minha mãe, ele deu ela mais uma oportunidade, porque eu pedi misericórdia, ele teve misericórdia. Mas cadê ela? Ele não curou. Talvez ele queria salvar a alma dela, não curar ela. Mas ela não quis Jesus. É por isso que eu falo para os irmãos, né? Nós devemos orar, nós devemos pedir a direção de Deus, a confirmação de Deus naquilo que nós temos que fazer. Então eu já orei para pessoas que Deus não curou. Meu pai tinha falta de ar. Meu pai estava no quarto com mais 2 senhores. Um com câncer de próstata, já tinha retirado os testículos, que disse que ele nem sabia o que ele tinha. Tinha outro com câncer na língua, ele estava com a língua para fora, só que ele estava de máscara, não dá pra gente ver. Esse do câncer na língua, já nem movimentava mais.
O do câncer de próstata era só gemendo. Esse do câncer de próstata eu conheci muito, porque ele morava na mesma cidade que eu. Era um fazendeiro. E esse do câncer na língua foi a primeira vez que eu vi. A primeira e a última. Tem um mosquitinho aqui, irmãos. O tempo assim que tá formando para chover, fica esses mosquitinhos. Aí, irmãos, aquele senhor estava lá. Eu olhei para eles e falei, Deus, eu sei que meu pai não tá bem, mas o meu pai tá bem na vista deles. Falei, se o senhor quiser curar esses dois senhores, esses dois pacientes que tá aqui, ou o senhor cura, se não quiser, ou o senhor descansa, porque isso não é vida. E eu fiz esse pedido para minha mãe. E Deus descansou a minha mãe, o corpo, né, descansou. Aí eu pedi para Deus que aqueles dois pacientes que estavam lá, eles estavam mal, irmão, mal. Irmãos, eu não sabia o que tinha acontecido. Depois de algum tempo que eu fui saber que os dois tinham falecido. Então eu fiz o pedido para Deus. Falei, Deus, se o Senhor quiser curar, eu sei que o Senhor pode. Mas se o Senhor não quiser, descansa essas almas, essas vidas. E Deus descansou. E um tempo depois, o meu pai faleceu, em 2018. Acho que foi janeiro, irmãos. Foi janeiro de 2018. Janeiro de 2018 que meu pai estava internado por falta de ar, que ele fumou a vida inteira. Mas também já estava muito de idade, viu, irmãos? Eu creio que ele já tinha mais de 100 anos. Né? Antigamente a gente não sabia a idade da gente. Aí, quando foi 27 de setembro de 2018, meu pai faleceu. Mas quando eu fiquei sabendo, os dois pacientes que estavam lá, que já eram de bastante idade também, já tinham falecido e eu não sabia, porque eu peço para Deus. Quando eu vejo que a doença está avançada, que a pessoa está debilitada, eu peço para Deus, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser curar, que o Senhor cure. Mas se o Senhor não quiser, descansa, porque isso não é vida. Mesmo pedido que eu fiz para minha mãe. E o meu pai, eu falei para minha irmã que cuidava dele. Eu falei, olha, você toma cuidado, vigia, porque o meu pai não vai durar muito. Então não era eu, era Deus avisando a minha irmã. E não durou muito. Minha mãe morreu 2 de setembro de 2017 e meu pai 27 de setembro de 2018. Então meu pai durou ali um ano e um pouquinho, né? 1 ano e 25 dias. Eu creio que sim. Então, irmã Deia, eu vou estar orando. Eu quero aqui falar para os irmãos, eu não subi o monte, né? A pessoa que estava levando a gente deu um problema lá, não levou. Então, eu tô orando em casa mesmo, né? Porque é como uma pessoa um dia falou para mim assim, irmã, tem pessoas subindo o monte para te derrubar. Eu falei assim, ela não vai me derrubar não, porque maior é quem fez o monte. Né? Se o monte é grande, imagina quem fez ele. Então, se não deu certo para ir no monte, irmão, a gente chama muruim, né? Os mosquitinhos aqui. Eu falo assim, se não deu para subir o monte, da minha casa eu faço um altar. Da minha casa eu faço um altar e tô orando. Mas eu creio, irmã Deia, que isso aí seja físico ou espiritual, Deus já vai entrar com providência, Deus vai te curar, a irmã vai contar o testemunho. Essa doença autoimune, Deus também pode curar, porque Deus, ele tem todo o poder. Ele é médico dos médicos, ele é médico por excelência, ele é a cura divina, ele é a medicina do céu, ele é tudo que nós podemos imaginar, né? Então vamos crer no milagre, vamos crer, né, na cura da irmã. Se tiver mais alguém doente aí, que Deus possa entrar com providência, que Deus possa estar restaurando a sua saúde, que Deus possa restaurar aquilo que você perdeu. Se você tem dívida, você vai pagar, porque Deus, ele nos dá estratégia, ele nos dá condição. Se você está em cadeira de roda, creia que Deus vai te levantar. Se você está na cama, acamado, se você está vegetando, Deus pode reverter essa situação. Se você está enfrentando dificuldade, luta no casamento, com filho, com parente, com vizinho, seja com o que for, Deus tem o poder de mudar. Deus tem o poder de transformar isso aí, de virar isso aí da noite para o dia. Porque da mesma forma que Deus já fez comigo, Deus pode fazer com todos os irmãos. E eu creio. Eu creio e profetizo na vida dos irmãos a cura, o milagre, a libertação. Porque eu oro e peço a Deus assim, da mesma forma que o Senhor cuide de mim, eu sei que o Senhor cuida deles. E eu creio que um dia os irmãos vão entrar aqui e vai contar testemunho. Até aquele que não é inscrito, que está assistindo. Tem pessoas aí, irmãos, que vai se converter através da minha vida. Deus está me revelando. Tem pessoas aí que tem carga, irmãos, mas não é convertido. Deus está me revelando agora. Ele vai se converter e vai vir falar, irmã, é verdade, o que você falava era verdade, eu precisava me converter, eu tinha cargo de aparência, eu era aquilo de aparência, e Deus me revela. Essa pessoa ainda vai entrar aqui no meu canal e vai contar testemunho e falar, eu não era, na verdade eu não era um pastor, não era um missionário, eu não era um obreiro, eu não era um presbítero, eu não era nada. E através de seus vídeos eu me converti, eu entendi que as coisas não eram assim, as coisas não eram do meu jeito. Né, irmãos? Porque Deus, ele fala no nosso coração, ele fala conosco aquilo que nós precisamos saber e não aquilo que nós queremos saber. Todas as vezes que eu entro na igreja, eu falo, Deus, fala comigo aquilo que eu preciso saber, não aquilo que eu quero. Porque aquilo que eu quero, irmãos,
não vai me edificar em nada, mas aquilo que Deus tem para falar vai edificar. Ontem eu fui num culto no centro, irmão, saí daqui 1h55 da tarde, fui chegar lá para 12h35, 12h40, então meia hora para chegar lá no centro, mas eu fui, irmãos, eu me sacrifiquei e fui, porque eu senti no meu coração de ir lá e fui, graças a Deus voltei bem, né, fui bem recebida lá, eu já tenho costume de ir lá, fui bem recebida, né, a gente é abraçado nesse lugar, e eu voltei muito feliz. E hoje eu estou aqui, eu não ia nem gravar vídeo não, eu tenho que ir ali, aqui mesmo na avenida resolver umas coisas, mas eu vou deixar esse vídeo aqui para a irmã Deia e a irmã Cirlei. E para todos os irmãos, todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Creia que vai vir mudança, creia que vai vir transformação, creia que Deus é poderoso. E para você que não tem nenhuma religião, para você que é católico, você que é católica, até creia uma coisa, você sabe que Deus existe, você conhece a Bíblia, tem católico que conhece a Bíblia melhor do que um crente. Mas você que não tem uma religião, serve a Deus para você ver, entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus. Fala assim, fala aí onde você estiver, fala: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado, apaga os meus pecados, perdoa os meus pecados e me receba, Pai, como teu filho, como teu servo, para você ver a mudança que Deus vai fazer na sua vida. Você que está aí do outro lado dizendo que Deus não existe, que sua vida não muda, que você está olhando para a vida dos outros e não muda, talvez a vida dos outros não muda, sabe por quê? Porque não serve a Deus de verdade. Tem pessoas que estão dentro da igreja de aparência. Como essa pessoa agora que Deus me revelou, não vou falar o nome. Essa pessoa que diz que tem um cargo, ele assiste os meus vídeos. Ele assiste os meus vídeos, um dia ele vai entrar aqui e vai falar: irmã, é verdade, eu não era isso, não era aquilo que eu aparentava ser. Por dentro de mim estava podre, por dentro de mim era diferente, eu estava de aparência. A palavra de Deus, que eu já falei, a palavra de Deus não muda não. Mas eu estava pregando de aparência, eu tinha cargo de aparência. E hoje eu me converti através dos seus vídeos. Porque, irmãos, por mais que eu sou julgada, por mais que eu sou condenada, tudo que eu enfrento aqui nessa terra, irmão, por amor a Cristo. Não é por amor a mim, não. Eu não posso me exaltar, não. Porque a palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E há muito tempo Deus pede para mim ser humilde, irmãos. A mesma forma que eu sou essa pessoa que estou falando com os irmãos, eu sou aqui com os meus filhos, eu sou na rua, eu sou na igreja, qualquer lugar, irmãos, eu sou a mesma coisa, como eu já falei. Quem muda a face, quem muda a cara é o capeta. O rosto de Deus, ele é perfeito e é único. Ele é único. E o diabo é que muda a aparência, então nós não podemos mudar. Mesmo que eu esteja aqui pregando para os irmãos, falando a palavra de Deus para os irmãos, né, e lá fora eu sou outra pessoa, eu estou servindo o quê? O diabo. Estou servindo o diabo, não é a Deus. Porque o rosto de Deus, a face de Deus é única. O brilho que tem Deus, a luz que tem Deus, irmãos, não muda. Então essa pessoa ainda vai entrar aqui no meu canal, ele não vai falar diretamente para mim, ele tem meu contato, mas essa pessoa não vai entrar no meu contato, ele vai falar no canal, ele vai falar: irmã, eu me converti verdadeiramente através dos seus vídeos, porque eu vi que tudo que você pregava era verdade, tudo estava dentro da palavra. E eu não estou pregando aqui de brincadeira não, irmãos. Irmãos, já aconteceu muitos milagres, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, irmãos, já aconteceu muita coisa, mas não é meu nome não, é o nome dele. É o nome dele que faz tudo isso, é o nome dele que tem poder, o sangue dele tem poder. A autoridade vem do nome dele, irmãos, não é meu. Então, crê, irmã Deia, que Deus vai te curar, crê que Deus vai reverter essa doença aí que a irmã falou, autoimune, eu não entendo muito bem disso, né? Eu vou pesquisar aqui a respeito disso, mas crê, irmã Deia, só creia, não tenha medo. Só creia, não tenha medo. Que o que é essa doença diante de Deus? Essa doença, um câncer, uma AIDS, uma tuberculose, qualquer outra doença para Deus, irmã Deia, não é nada. Não é nada diante de Deus. Não é nada diante do poder que tem o nome de Deus. Só o nome de Deus é poderoso, imagina ele próprio. O poder que não tem ele próprio. E que Deus abençoe também a irmã Cirlei Lima, abençoe sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos, né? Deus possa abençoar todos os irmãos. Eu não vou falar nome, que são muitos, né? Então eu não consigo falar, eu não gosto nem de estar falando, que às vezes os irmãos falam assim: irmão, só fala o nome de alguma pessoa, mas é o nome que deixa ali um comentário. Aí eu vou lá e anoto aquele nome para mim estar citando aqui.
O irmão que deixar, qualquer irmão que deixar aqui um comentário, eu vou estar falando, eu vou estar citando o nome daquela pessoa, porque ele deixou um comentário ali, aí eu vou responder. Amém, meus irmãos? Mas eu amo todos os irmãos são importantes para mim e muito mais para Deus. Todos os irmãos são bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou grata, imensamente grata a Deus pela vida de cada um. Oro pela vida de cada um e eu creio que todo mal está cancelado das nossas vidas, das nossas famílias. E todo o ataque físico ou espiritual que estiver sendo planejado contra a nossa vida agora no final do ano não vai prevalecer, irmãos. Não vai. Nós estamos buscando em quem pode fazer. Nós estamos buscando naquele que é poderoso, aquele que pode todas as coisas. E eu creio, irmãos, eu creio que haverá testemunho. Eu creio que haverá milagre na vida dos irmãos, assim como aconteceu na minha vida e acontece até hoje. Ontem, irmãos, teve até impedimento para mim não chegar na igreja, irmãos. Impedimento. Todas as vezes, irmãos, que é para mim ir para a igreja, acontece algum impedimento, algum embaraço na rua, mas eu vou orando, eu falo, Senhor, vão comigo, me cobre com teu sangue, porque eu preciso chegar a tal lugar. A determinado lugar eu consigo chegar, irmãos, não é fácil não, mas eu consigo chegar. Por quê? Porque ele que abre porta, ele que abre caminho, ele que tira o embaraço, tira o impedimento, é ele que faz todas as coisas. E por isso eu estou aqui falando para os irmãos a respeito dessas coisas. Hoje eu não vou orar, irmãos, porque eu já falei muito, né? O vídeo já ficou muito longo, já tem 41 minutos. Ficou muito longo. Mas eu quero aqui deixar esse testemunho para os irmãos. Cuidado com aquilo que aparece na sua casa, que você achar estranho. Cuidado com presentes, né? Seja qualquer tipo de objeto, ou comida, ou bebida. Seja o que for, irmãos, tem muito cuidado. E se vocês sentirem que tem algo estranho no ar, pode orar e repreender, porque também tem a potestade que trabalha no ar, né? Não vê como que o avião cai? Piloto se infarta, olha o que Deus está me lembrando agora. O piloto se infarta, avião que cai, avião que tem que fazer pouso de emergência. Por quê? Porque tem as potestades do ar. Tem as aqui da terra, né, que ataca aqui na terra, mas também tem os que atacam no ar. E por isso a gente tem que vigiar em tudo. Amém, meus irmãos? Eu estou orando, irmã Délia, e creia no milagre, porque Deus tem poder. Deus abençoe cada um dos irmãos, abençoe sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho. Deus abençoe seu final de semana, Deus abençoe seu final de mês de novembro. Que dezembro seja melhor do que novembro e que nós possamos chegar a 2026 com muita saúde, com muita paz e com a graça e misericórdia de Deus. Por mais que tem quem fala que não gosta de pedir misericórdia, eu estou aqui dizendo que se não fosse as misericórdias de Deus, o inimigo já teria nos consumido vivo. Irmãos, eu quero pedir perdão aos irmãos, que o último vídeo que eu deixei, eu falei assim, Deus nos fez para a nossa glória. Irmãos, quando eu falar assim, os irmãos me perdoem, porque é a falta de memória. Deus nos fez para a glória dele, não é para a glória de nós, né, irmãos? Deus nos fez para a glória dele. Perdão, 1000 perdões, irmãos, que às vezes sai coisa errada. Hoje eu estou com a cabeça boa, irmãos, tranquila, graças a Deus. Então, Deus nos fez para a sua glória. Então, por isso, ele cuida de nós. Para você aí que é espírita, ou para você que não tem nenhuma religião, aceite Jesus. Para você ver como Deus vai trabalhar na sua vida, como você vai ser uma pessoa feliz. Porque Deus, ele nos deu liberdade para nós escolhermos que caminho seguir. Se você escolheu o espiritismo, não está se sentindo bem, está vendo que tem algo de errado, entregue sua vida para Jesus. Se você que não tem nenhuma religião, acha que Deus não existe, se entregue sua vida para Jesus e você vai ver o quão grande Deus vai trabalhar na sua vida. O quão grande é o amor de Deus, as misericórdias de Deus, a bondade, fidelidade, né, irmãos? Tudo de bom Deus tem para a nossa vida. Para você que está com depressão, para você que está pensando em tirar sua própria vida, lembra que Jesus te ama, viu? E Jesus morreu por você também. Jesus morreu por mim e por todos nós. Então, só Ele pode tirar a nossa vida. Foi Deus que nos deu a vida e só Ele pode tirar. Para você que está com depressão, você que está se sentindo oprimido, não pense besteira, não deixe o inimigo trabalhar na sua mente. Fala, Jesus, repreenda todo espírito de perturbação, repreenda o espírito de morte, repreenda o espírito da depressão e da opressão, né? Vai falando todos os dias, você vai orando assim e fala, Senhor, me receba, Senhor,
me receba, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma, porque eu sei que só o Senhor pode me curar, eu sei que só o Senhor tem poder de reverter essa situação, porque o homem não pode, até mesmo que o psicólogo, ele nos ajuda, mas ele não vai poder fazer muita coisa, porque isso aí, irmãos, é o poder de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Para você que é evangélico, para você que é católico, para você que é espírita, para você que não tem nenhuma religião, ou para você que serve qualquer outra coisa aí, para você que idolatra qualquer outra coisa aí, saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: todo aquele que crê em mim terá vida, né? Mesmo, ainda que morra, mas não é uma morte eterna. A morte eterna, irmãos, vai ser aquele que vai para o inferno, vai sofrer eternamente. Mas aí ele disse: ainda que morra, viverá. Porque quem morre em Cristo Jesus vai viver lá no céu, vai viver na eternidade. Mas aquele que não crê em Jesus, ele vai ser condenado no inferno. E a ele ainda disse: quem crê em mim e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Assim é a palavra de Deus que disse, não eu. Então aceite Jesus, abre seu coração para Jesus entrar, abre seu coração para Jesus trabalhar, abre seu coração para Jesus te transformar, e você vai voltar aqui para contar testemunho. E para você que diz que tem cara que você isso e aquilo, se converta, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa dos seus pecados, para que Deus possa te perdoar e para que você possa morar na eternidade, para que você possa subir para a glória de Deus. Para nós contemplarmos, né, a face do Mestre, porque como eu já falei para os irmãos, a face do Mestre, ela não muda, nós vamos conhecer aquele que foi, que é e sempre será. Amém, meus irmãos? O vídeo já ficou grande, eu vou parando por aqui, mas desejo uma ótima tarde para os irmãos, um ótimo final de semana, um ótimo final de novembro de 2025. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Assim, se o meu Deus me permitir. Está aqui, ó. Cirlei Lima e Deia Santos. Minha letra é muito bonita, viu, irmãos? Perfeita. É legível minha letra, só eu mesmo. Às vezes nem eu mesmo entendo. Mas está aqui o nome das irmãs, eu anotei. E estou orando para a sua vida, irmã Deia, para todos os irmãos. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.